O tema da mensagem é: quem está decidindo a sua vida? Só esse tema já deveria te fazer pensar muito sobre muita coisa. Quem é que decide a sua vida? O que fazer, quando fazer, como fazer? Se é momento, se não é momento de avançar. Obrigado, Gilson. É importante essa informação porque às vezes a gente vive de uma forma simplesmente vivendo a vida. E a gente não percebe que, indiretamente, muitas situações ou circunstâncias estão decidindo a minha vida. Eu até acredito que algumas pessoas que decidiram não vir foi porque apanhou bastante semana passada. E amém por isso. Mas é importante a gente entender que é aí que vem a transformação. Ninguém cresce com carinho, ninguém cresce com abraço. A gente só fortalece, óbvio, o abraço é importante, o carinho é importante. Mas, às vezes, é na pancada que a gente cresce, desenvolve, evolui. Eu gostaria de te convidar a abrir sua Bíblia comigo em Efésios, capítulo 4. Nós vamos ler do 22 ao 24. Eu vou ler na Almeida Revista e Atualizada. Você pode me acompanhar na sua Bíblia ou no telão. E diz o seguinte, olha o que Paulo escreveu para nós. No sentido de que, quanto ao trato passado, ou na vida passada, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. E nos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Até aqui. Antes de entrar na mensagem, realmente eu preciso repreender os espíritos do encantamento, o espírito do engano que está sobre essa geração. E eu gostaria de que você repreendesse isso junto comigo. Os intercessores façam isso junto comigo. E você repreenda sobre a sua mente, sobre o seu coração. Coloque a mão na sua cabeça, no seu coração. E fala assim, ó, eu repreendo todo espírito de encantamento. Eu mando embora todo espírito de engano. E eu peço para que o Espírito Santo seja o condutor dos meus pensamentos. Em nome de Jesus. Amém. É importante a gente entender que essa mensagem vai trazer uma visão diferente, porque pessoas que estão na igreja já há muito tempo, talvez não percebem que estão vivendo uma rotina. Talvez nem tiveram uma convicção cristã. E isso é pesado de ouvir. Pessoas que talvez estão vivendo dia após dia, talvez com peso, sem entender de onde vem esse peso, talvez com muito barulho na mente, sem entender de onde vem esse barulho, parece que as ideias não fluem, parece que a cabeça não flui, parece que tudo aquilo que você pensa não dá certo, porque tem outras vozes que estão administrando a nossa mente e a gente não percebe. E isso é uma mensagem, essa aqui é uma mensagem para quem é cristão mesmo, para quem já vem da igreja há muito tempo. Você pode até pensar, pastor, mas eu sou novo na igreja. Não tem problema, porque você vai ter a convicção do Espírito Santo no seu coração. Talvez você já deve ter conversado com alguém na sua vida, pessoas que você está conversando e essa pessoa parece que não está no ambiente com você. Você está falando, parece que a pessoa está em outro mundo. Parece que ela desligou e ela está presente, mas ela não está ouvindo, não está entendendo nada. E isso tem acontecido nessa geração. Isso tem acontecido. Quando eu falo essa geração, não olhem para os mais novos. É a gente que vive nessa geração atual. A gente que vive nesse período de tempo. Porque isso está pegando todo mundo que não está sendo atento com a vida. Não está entendendo que se a gente não der a condução da nossa vida para o Espírito Santo, esses espíritos malignos vão administrar a nossa vida. Eu quero que você entenda que você precisa entender essa mensagem, porque eu não vou falar pessoalmente, vou falar num sentido coletivo. E quando eu perguntei agora sobre você ter conversado com alguém e parecer que essa pessoa não está presente, eu não falo no sentido coletivo. Porque às vezes, quando a gente está ministrando, a pastora ela também tem essa sensação, às vezes, de que a gente está ministrando e vocês estão presentes, mas não estão presentes. É muito normal a gente ter essa sensação, né, amor? De que a gente está falando, vocês estão vendo, vocês estão assistindo a gente, mas não estão entendendo nada do que a gente está falando. E eu não falo isso por causa de resultado da vida, não. Eu falo no modo geral. Resultado, obviamente, fala muito sobre aquilo que você vive. Mas eu falo no modo geral.
se você realmente está entendendo, está conseguindo ter convicção, entendimento daquilo que está sendo falado. Quando eu falo sobre esse ponto de vista, eu gostaria que você pensasse em algo, mas não algo simples. Porque quando a gente fala com pessoas que a pessoa não está entendendo, eu não estou falando sobre uma conversa simples, mas às vezes pessoas que a gente está avisando, olha, tem um buraco ali, e a pessoa continua andando. E você fala, você vai cair no abismo, e a pessoa continua andando. E isso, infelizmente, tem assolado a nossa geração. Pessoas que estão dentro de uma casa pegando fogo, e a gente fala, gente, a gente precisa sair daqui, a casa está pegando fogo. E a pessoa está lá sentada no sofá, olhando para o nada, viajando, como se tivesse tudo bem. E, infelizmente, muitas vidas se enquadram nesse contexto. Quando eu falo que essa mensagem é para o cristão, é porque o cristão já tem a luz, já tem a convicção, já viu algo diferente. E quando eu falo de ver algo diferente, não é, nossa, eu vi realmente uma luz branca que iluminou meu caminho, não. A luz que realmente ilumina o caminho é uma sensação. Nem tudo que a gente lê, a gente tem que levar, como diz o português, ao pé da letra. Porque essa luz, quantas pessoas se converteram falando que viu uma luz, mas não necessariamente viu algo, mas entendeu que a sua vida agora está sendo conduzida de uma outra forma. Por isso que eu disse que essa mensagem é para quem é cristão mesmo. Para quem é cristão e talvez está de mente fechada, está com o coração fechado. E essa mensagem é para a nossa igreja, é para vocês, é para o Projeto Vida no modo geral. O Brasil já recebeu um pouco dessa mensagem também. Para você que não veio no culto, eu falo para agora, para você realmente estar em casa, é importante que você tenha muita atenção. Que nenhuma distração tire a sua mente desse ambiente. E para vocês que estão aqui, eu convido vocês depois a entrarem no YouTube e assistir novamente. Não é para dar audiência, a gente não precisa disso. É para que isso crave no seu coração. A gente precisa viver uma vida diferente. Precisamos ser transformados pelo Espírito Santo de uma forma completa, genuína e não seja mais momentâneo. Precisa ser duradouro. O Evangelho ele é simples, mas ele é profundo. Ele realmente pode transformar muita gente, ele pode transformar a nossa casa. E eu preciso que a gente entenda que isso pode trazer, sim, transformação. Por que eu estou falando sobre isso? Existem pessoas, às vezes antigas de igreja, que tomam decisões malucas, dizendo que é Deus. Tendo convicção de que é Deus. Tendo a certeza de que é Deus. Deus me direcionou para vir para essa igreja. Deus me direcionou para sair dessa igreja. Deus me direcionou para ir para tal país ou tal cidade. Tem certeza que é Deus? Será que não é sua alma gritando por uma vontade desesperada de algo novo? Quantas pessoas crentes, velha de igreja, não conseguem ainda discernir o que é voz de Deus, o que é voz da alma, o que é vontade, o desejo do nosso coração. E aí vive uma vida completamente bagunçada, não consegue tomar nenhum tipo de decisão, porque ainda não sabe o que é a voz de Deus, o que é a minha alma. O que é voz desse espírito de encantamento maldito que assola essa nossa geração. De pessoas que não conseguem sentar para ouvir um conselho. De pessoas que não conseguem discernir o momento de ouvir um conselho e o momento de dar risada. Porque estão sendo assolados por esse espírito maldito. E eu já repreendo em nome de Jesus esse espírito. Dessa cidade, desse país, dessa igreja, em nome de Jesus. Não é mais tempo da gente ficar vivendo uma vida ouvindo vozes que não é a voz do Espírito Santo. Por isso que a gente é sempre muito cauteloso com decisões de ministério, quem vai administrar o ministério, quem vai cuidar do ministério, ou até mesmo pessoas que vão trabalhar na igreja. Não é porque a gente quer controlar, pelo amor de Deus, a gente não quer ser tampa na vida de ninguém. A gente quer mesmo que pessoas controlem ministérios, é importante. Como o apóstolo fala, e eu falo das palavras dele, as minhas, o teu sucesso é o meu alívio. Se você estiver indo bem com o ministério, cuidando bem dessas pessoas, nós estaremos aliviados. E a gente vai poder fazer outros tipos de serviço, porque é dessa forma que a igreja cresce. Então a gente precisa ter uma mentalidade de que, quando eu estiver ouvindo a voz de Deus, aí sim eu estou apto para começar a guiar um público, a guiar um povo. Porque sem a voz de Deus, como é que a gente vai guiar pessoas? Se a gente não consegue guiar a nossa própria casa. E é interessante que eu gostaria de fazer uma pergunta que você precisa ser muito sincero, não precisa, obviamente, responder. Mas com qual idade você começou a decidir a sua vida? O que você ia fazer? O que você vai vestir? Obviamente, eu não falo dos casados, né? Porque os homens, até agora, ninguém decide nada. Até então, não é, Vaso? Fala a verdade.
Obviamente que é uma brincadeira, mas com qual idade você começou a decidir a sua vida? Que horas você vai dormir, que horas você vai acordar? E não é quando você fez 18 anos. Não é quando você casou, porque tem muita gente que acha que casou e vai decidir a vida. E, na verdade, você começa a decidir sua vida quando você paga suas contas, essa é a verdade. Porque quando eu morei com meus pais, eu comecei a trabalhar com 15 anos. E eu não decidia minha vida só porque eu trabalhava, pelo contrário. Meus pais que decidiam minha vida. Por mais que eu tivesse poder de compra, eram eles que decidiam minha vida. Porque a minha vida ainda estava sendo administrada por eles. E por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque é o tema da nossa mensagem. Quem está decidindo a sua vida? Será que você está decidindo realmente a sua vida? Em tudo que você faz? Ou será que são as circunstâncias que decidem, que definem a sua vida? Ou será que é o seu chefe que vai definir se você vai ter tempo ou não com seu filho? Será que é o seu pastor que vai definir se você vai ter tempo ou não com a sua família? Será que é o seu pastor que vai definir se você vai ou não sair do seu trabalho, abrir uma empresa e qualquer outra coisa que seja? Porque as pessoas do dia de hoje, dessa geração, têm sido administradas por terceiros, sem nem perceber. Não é uma questão de pedir ou não um conselho, isso é importante. É uma questão de as pessoas decidirem ou não através da decisão de outro. Quantas pessoas às vezes vêm falar com a gente, elas não querem um conselho, elas querem que a gente decida por elas. E tudo bem, é muito bom, a gente se sente muito honrado em ter essa posição na vida de alguns. Mas enquanto for dessa forma, você não vai evoluir. Você como ser humano, eu mesmo, se eu fosse ficar dependendo do apóstolo Joel, ou do bispo Fabiano, ou até mesmo dos meus pais até hoje, para ficar pedindo conselhos, o que eu faço, o que eu não faço, eu não vou crescer. Porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós, que pode nos dar um norte, que pode nos dar um caminho. E a gente precisa pedir para Ele, o que eu faço? Como é que eu faço? Mas pastor, eu sempre peço, eu nunca ouço. Talvez tenha um espírito de engano sussurrando no seu ouvido. E você está sim ouvindo a voz de Deus, mas não consegue discernir. Talvez tenha um espírito que está decidindo por você e você não percebe. Só que, óbvio, antes de eu entrar no assunto de demônios, espíritos, enfim, eu quero que a gente pense no sentido natural da situação, da vida. Porque se você não pagar suas contas, independente da idade que você tem, você não vai dominar nada sobre a sua casa, justo? Por mais que o Fábio e o Antônio morem com vocês, se eles começarem a trabalhar, eles não vão dominar nada na casa de vocês, né? Porque vocês são os cabeças da casa, é normal. Então eu quero que a gente comece a avaliar primeiro esse sentido físico da situação. Se hoje talvez exista uma geração ou um grupo de pessoas difíceis, eu acho que o grupo de pessoas atual é o grupo mais difícil de lidar. Porque eu não consigo imaginar, óbvio, né, só vivi nessa fase da vida, mas eu não consigo imaginar se talvez já existiu um grupo, uma nação com pessoas tão estranhas. Homens que acham que é mulheres, ou mulheres que acham que é cachorro, enfim, um negócio maluco. Pessoas que estão sendo administradas por espíritos malignos que realmente confundem a cabeça. E óbvio que é muito bom ver, por exemplo, como no domingo passado a igreja cheia. Muito legal. Mas a nossa ideia nunca foi ter uma igreja cheia, simplesmente cheia. Óbvio que é legal, o pastor gosta de ver a igreja cheia. Mas não é esse o foco. O foco é que você saiba, pelo menos, decidir ou administrar a sua vida. Independente se a igreja está cheia ou não. Mas, infelizmente, atualmente tem uma arrogância intelectual absurda. As pessoas que acham que sabem de tudo. Eu sei de tudo, eu decido tudo, eu faço tudo. Só que, infelizmente, existe uma ideia de que a razão humana ela é pronta e apta a decidir tudo na minha vida. Mas nós temos o Espírito Santo, que Ele sim pode decidir tudo na nossa vida, porque Ele sabe o que tem atrás da porta que eu quero abrir. Por que a gente perde tanto tempo pedindo conselhos para pessoas talvez que a gente nem conhece e esquece de pedir conselho para quem realmente sabe de tudo? A gente perde muito tempo. A gente simplesmente age no impulso. Não, eu preciso mudar, eu vou e mudo de casa sem nem perguntar para Deus o que fazer, como fazer, quando fazer. Porque é muito mais fácil eu tomar a decisão por mim. Não, mas a situação está aí, não tem o que fazer. A situação está difícil, não tem o que fazer. Mas é muito mais fácil a gente agir dessa forma do que a gente simplesmente decidir e fazer. Não, eu vou, independente de como está a situação, eu vou esperar o Espírito Santo me dizer. Eu vou esperar o Espírito Santo dar o direcionamento certo. Mas, infelizmente, a gente vive
em uma geração que é empedrada, parece. Pessoas que realmente acreditam piamente que aquilo que ela está decidindo é perfeito. Mulheres hoje que acreditam piamente que elas não precisam de homens. Eu vejo, às vezes, algumas entrevistas na internet, ou pessoas que fazem pesquisas. Quantas mulheres falam, não, o mundo seria muito melhor se não tivesse homens. Mas essas mulheres, talvez, infelizmente, não iam conseguir fazer alguns trabalhos que os homens fazem. E eu não falo isso porque a mulher é fraca, porque vocês sabem que a mulher é muito mais forte do que o homem, emocionalmente, psicologicamente. Só que a nossa geração está bagunçada. As pessoas não estão nem aí para nada em algumas situações. Homens que falam que não precisam de mulheres. Os adolescentes que acham que não precisam dos pais. Os cristãos que acham que não precisam da igreja. Ovelha que acha que não precisa de pastor. Se você não precisa de pastor, você não é ovelha. Simples. É uma loucura isso. E eu não falo isso, eu nunca tive essa vaidade de precisar ter domínio sobre as pessoas. Vocês já me conhecem. Mas onde já se viu pessoa se ver como ovelha, mas não precisar de um pastor? Não faz sentido. Então é uma geração muito delicada. As pessoas que brigam e não tem nem prova de nada, mas quer ter certeza de que está certo, mesmo sem prova. E não muda de ideia. Não quer mudar de ideia. É isso, pronto, acabou. Eu gosto muito de ver aqueles... não sei se seria um programa, um podcast, o que seria, que é 30 contra 1. Alguém já viu? Aí são 30 ateus contra um pastor. Aí eu vi recentemente 30 desempregados contra um bilionário, ou contra um empresário, alguma coisa assim. E é interessante porque as pessoas que estavam desempregadas, a maioria tem a mesma ideia. Não, o bilionário está errado. Não, porque eu vivo como eu quero. Onde já se viu o cara querer dominar ou mandar como eu tenho que me vestir na empresa? Ué, a empresa é dele. Então você abre a sua, mas a pessoa está tão fora de si que ela tem a convicção de que a ideia dela está certa, o empresário que está errado, a empresa dele, ele criou daquela forma, aquela é a cultura da empresa, mas a pessoa que decidiu trabalhar lá não quer se enquadrar naquela forma de vida. A mesma coisa acontece com o cristão hoje. A Bíblia é Bíblia há mais de 2000 anos, o cristão chega hoje na igreja e quer mudar a Bíblia, e quer repaginar algumas coisas de dentro da Bíblia, não faz sentido. Quer que o pastor pregue algo que seja bom, seja direcionador, mas ao mesmo tempo que seja leve, que não pode ser uma palavra pesada. Então, a mente humana está muito confusa. Toda organização tem uma hierarquia. A mente humana hoje parece que não quer aprender que existe uma hierarquia. Toda família, toda casa tem uma hierarquia. O homem, a mulher e os filhos. É assim que funciona. Numa empresa, o dono da empresa, os diretores, enfim, é assim que funciona. Mas a nossa geração parece que não acredita, não pode ter uma hierarquia. As pessoas chegam no lugar e quer que o lugar se curve a essa pessoa que acabou de chegar. É uma geração realmente que eu não consigo entender. Infelizmente, é uma geração que não ouve nem o que está falando. Está falando simplesmente por estar falando. E aí quem é que está decidindo a sua vida? Quem é que está decidindo? Quem é que está decidindo os próximos passos da tua casa, da tua família? Eu vejo que nesses debates as pessoas, elas realmente só falta se matar porque elas querem ter a convicção daquilo que ela está falando. Eu vi enfim, não lembro agora qual era o tema, mas a mulher teve a capacidade de falar que o homem, se ele quiser, ele pode gerar uma criança. Como? E ela fica brava, porque o rapaz que tentou debater, ele obviamente tentou levar para o lado fisiológico da coisa, e ela falou que a cabeça dele era muito fechada. Mas, gente, e não estou falando de um adolescente, aquela mulher devia ter uns 40 anos, mas ela tinha convicção de que se o homem quiser, ele pode sim gerar uma criança. Olha como é que está a geração humana. Efésios capítulo 2, versículo 1, diz o seguinte: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. A gente, com essa mente humana que a gente tem, se a gente não tiver o Espírito Santo, a gente está morto. Morto nos nossos pecados. Só que quando a Bíblia fala, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, se a gente para pensar, tem como você mudar a mente de um morto? Não tem.
Tem como mudar o que o morto está sentindo? Não tem, porque ele já não está sentindo nada. Só que, às vezes, a gente não entende isso e quer convencer o morto. A pessoa está morta, ela precisa do Espírito Santo. Não basta, não tem o porquê a gente entrar em discussões e querer ter razão com a pessoa que está morta. Por isso que, às vezes, por mais que eu goste de assistir esses programas, eu não entro em debate. Eu já briguei por causa de Bolsonaro. Não ganhei €1 por isso. Mas é porque eu achava que eu ia conseguir mudar a cabeça de algumas pessoas. E não mudou nada na minha vida, nem na vida dessas pessoas. Não estou dizendo que a gente não tem que se posicionar, porque o cristão precisa sim se posicionar. Mas precisa ter discernimento, entendimento. Adianta falar com o morto? Não adianta. Adianta a gente orar e interceder por eles. Então a gente precisa mudar a nossa forma de lutar nossas guerras. A gente precisa entender quem é que está decidindo a minha vida. Porque existem pessoas dentro da igreja que estão mortas em seus delitos e pecados. Está dentro da igreja, mas não percebe que, infelizmente, já não está administrando mais nada na sua vida. Por mais que tudo esteja sob controle, o principal, que é a sua vida espiritual, não tem mais controle. Você nem sabe, talvez, mais quem é Deus na sua vida. Está cumprindo o protocolo. Só vindo porque é obrigado, talvez, ou porque decidiu vir. Mas não dá mais tempo de viver esse evangelho superficial, cumprindo o protocolo. Eu vim hoje porque é ceia. Não é o caso, mas vim porque é ceia. Tomar ceia virou um protocolo. A gente precisa começar a amar Jesus, com tudo que somos, com tudo que temos, com todo o nosso sentimento, com todas as nossas emoções. Amar Jesus é a coisa principal para a nossa vida. Quando a gente começa a amar Jesus, a gente faz de tudo para que esteja tudo bem entre você e Ele. A gente faz de tudo para que eu não ofenda o Espírito Santo. E só da gente viver dessa forma, com certeza já seremos pessoas diferentes. Só que é necessário uma obra do Espírito Santo para despertar a nossa consciência. Desperta tu que dormes. É o Espírito Santo que faz isso. É só o Espírito Santo que pode despertar a nossa mente. Falei um pouco sobre isso na quarta-feira. Só que quando o Espírito Santo muda a minha essência, muda a minha consciência, aí sim, eu, mesmo sendo pecador, eu sei que eu tenho muita coisa para mudar. Eu sei que eu posso melhorar em muita coisa. Só que quem traz essa convicção para nós é o Espírito Santo. Quem vai trazer essa convicção para a tua casa é o Espírito Santo. Aquela essência humana de pessoa ruim, de dar um jeitinho, de usar pessoas como escada, acaba ficando de lado quando o Espírito Santo reina na minha vida. Quando eu falo de usar pessoas sobre escada, eu não falo só pessoas, eu falo sobre o sistema. Quantas pessoas dando jeitinho para se beneficiar? Esse jeitinho te leva para longe de Deus e faz com que Satanás administre a tua casa. Só que o milagre, a gente olha simplesmente como sei lá, quando a geladeira está vazia, você abre a geladeira, depois ela está cheia. Mas sabe o que é um verdadeiro milagre? Quando um pecador encontra luz. Isso é um milagre. Quando pessoas que achavam que tinha total controle da sua vida, percebe que não era ela que estava decidindo a própria vida. Isso é um milagre. Porque é difícil mudar a cabeça de uma pessoa. Ninguém consegue. Até de uma criança. Você não consegue, às vezes, ganhar no argumento. A criança vai fazer por obediência, mas não porque você mudou a mente dela. É só o Espírito Santo que pode transformar a nossa mente. E aí eu pergunto novamente, quem é que está decidindo a sua vida? Você está entendendo onde eu quero chegar? Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo que é o Espírito Santo é o único que pode dominar a sua vida, que pode transformar a tua casa? Só que a gente precisa entender que Ele precisa estar com a gente. É maluco, porque a gente vem, graças a Deus, a gente vê os números de membros aumentando na igreja. Isso é muito bom. Posso ouvir um amém por isso? Só que nem todos têm frequência, é normal. Nem todos têm o prazer de estar aqui, é normal. Mas é muito gostoso quando a gente ouve de pessoas falarem que, pastor, eu tenho muito prazer de estar na igreja. Eu tenho muito prazer em ajudar a igreja. Eu tenho muito prazer em doar o meu tempo para a igreja. Quarta-feira, conversando com a Val, ela falou isso, foi bem interessante, que ela falou, eu amo a igreja do Senhor, Deus. E ela completou dizendo, futuramente é a igreja dos meus filhos, dos meus netos. Óbvio que, talvez, por mais que eles não congreguem aqui, ela entendeu a essência. Ela entendeu a essência da coisa. A gente faz hoje para que o futuro tenham pessoas que possam também congregar e receber algo de Deus.
Quando as pessoas mudam a chave, entendem que ofertar numa igreja, ajudar numa igreja, muito mais do que simplesmente trazer dinheiro, a pessoa entende que ela está, vamos dizer assim, patrocinando o reino de Deus, auxiliando para que o reino de Deus avance, para que o Senhor venha. Essa é a mentalidade que o ser humano precisa ter. E o tema dessa mensagem sendo quem está decidindo a sua vida, se eu fosse escrever o tema da mensagem, pastor, por que você não escreveu? Porque é algo que decidimos que todas as igrejas do Projeto Vida vão fazer com esse tema hoje. Mas se eu fosse escrever, seria quem está aí? E é uma pergunta estranha. Sabe quando é feita essa pergunta? No momento de libertação. Libertação, quando uma pessoa está endemoniada. É feita essa pergunta, quem está aí? E às vezes você pode até falar, mas por que fazem essa entrevista com o demônio? Mas é porque o demônio, ele precisa, com a autoridade do nome de Jesus, ele começa a falar a verdade. Porque ele é mentiroso. E ele pode falar que só tem um demônio dentro daquela pessoa. Mas na autoridade do nome de Jesus, ele fala a verdade. E aí, quando pergunta quem está aí, ele começa a falar quem está lá. E aí sim a gente consegue ter autoridade, discernimento para mandar embora e entender com o que a gente está lidando. Então a mensagem de hoje, ao invés de ser quem está decidindo a sua vida, poderia ser quem está aí. Quem é que está dominando a tua casa? Quem é que não permite você vir na igreja? Quem é que não permite você abrir a sua Bíblia todos os dias? Quem é que não permite você entrar em um período de oração? Sabe por que as pessoas acham que demônio, agora eu saio da parte natural e vou para a parte espiritual, as pessoas acham que demônio é só aquele que transforma a voz, que contorce os braços e joga no chão. O demônio, ele está em todo tempo, às vezes fazendo de tudo para que a sua mente esteja fraca. Ele faz de tudo para que ele consiga entrar na sua mente de alguma forma. E às vezes a gente não percebe. Só que se eu tivesse colocado como tema, talvez quem está aí, talvez como a gente posta na internet antes, talvez as pessoas não viriam mesmo. Vai falar, vai ser culto de libertação. Vai ser universal. Nada contra o universal. Mas eu pergunto isso porque é possível sim que você ainda deixe pessoas manipularem a tua vida. É possível que vocês ainda deixem pessoas que estão sendo manipuladas por demônios manipularem seu casamento, suas próximas decisões, sua decisão de um trabalho. É possível sim você estar sendo manipulado por um demônio, mesmo não estando em possessão demoníaca. Porque você não ouve a voz do Espírito Santo, mas ouve a voz de qualquer outra coisa. Ouve a voz do governo, que está sendo dominado por um principado. Ouve a voz de um líder religioso da internet, que você nem sabe qual é a história dele, mas basta um cortezinho de um vídeo legal com uma frase de impacto e aquilo se torna uma verdade absoluta na sua vida. E você nem sabe de onde ele tirou aquilo. Às vezes o cara nem está lendo Bíblia, está lendo Cabala. E você achou uma frase legal e está levando para a sua vida. Então é possível sim que a sua consciência esteja sendo manipulada por um demônio, sem você perceber. Quantas pessoas largam o ministério, largam a família, e acha que foi a voz de Deus que mandou? Satanás dominando a tua mente, você não está percebendo. É Satanás decidindo os próximos passos da sua casa. E o problema é que muita gente está achando que é a voz de Deus. Só que isso é um espírito de encantamento que está assolando essa geração. É um espírito de maldito que está realmente administrando os seus próximos passos. Existem pessoas deixando o casamento dizendo que ouviu a voz de Deus. Olha como Satanás é sujo. Em que ponto, quando que Deus faria isso? Qual seria o sentido de Deus falar para uma pessoa deixar algo que foi criado por Ele? Pessoas que largam a vocação, largam o trabalho, não, dizendo, eu ouvi a voz de Deus, eu vou largar tudo para viver integralmente para Deus dentro da igreja. Pastor, você faz isso. Eu ouvi a voz de Deus. Você tem convicção que você ouviu a voz de Deus? Porque tem muita gente que faz exatamente o que eu fiz. Há um tempo atrás, a pastora viu, um pastor me chamou para conversar, pedir alguns conselhos. Pastor mais velho do que eu, com mais tempo do que eu de igreja. E ele falou, pastor, eu larguei tudo para viver o ministério, não está dando certo. A igreja não rompe, nada dá certo. Mas será que ele ouviu a voz de Deus? Será que foi Deus que mandou ele fazer aquilo? Ou será que era a emoção, a vontade de fazer aquilo? Deus nunca deixou a gente desamparado. Ele nunca deixou. Ele sabe que
Pelo contrário, eu sempre fui muito apegado ao trabalho. Porque eu sempre quis administrar e cuidar da minha vida. Eu sempre quis eu decidir a minha vida. Só que não era eu. Qualquer outra coisa decidia a minha vida. Mas quando eu pedi para que o Espírito Santo decidisse a minha vida e a vida da minha casa, aí sim, ele começou a tirar tudo que me tinha muito valor. Tudo que tinha muito valor para mim. Porque é dessa forma que ele administra a tua casa e a tua vida. Ele começa a tirar tudo aquilo que você tem muito apego. Misericórdia, né? Mas é verdade. Ele tira tudo aquilo que a gente guarda como um diamante. Existem pessoas dentro da igreja com atitudes demonizadas, pensamentos demoníacos. É interessante que eu vejo muitos cristãos vivendo debaixo de um espírito de engano. Infelizmente, isso acontece dia após dia. E é isso mesmo que eu quis dizer. Pessoas crentes debaixo do espírito de engano. Pessoas que conhecem a Bíblia, que estão sendo enganadas e não estão percebendo. E hoje eu quero te ensinar a fugir dessa cilada, dessa mentalidade enganosa, porque muitos vão ficar iludidos e muitos serão enganados por ter convicção de que está ouvindo uma pessoa que está com a Bíblia na mão. E eu posso estar falando aqui um monte de besteira, e se você não estiver atento, se o Espírito Santo não estiver trazendo convicção no seu coração, você vai estar sendo enganado e manipulado. É muito ruim a gente descobrir que a gente foi iludido, não é? Que a gente foi enganado. Quantas igrejas quebram porque o pastor, o cabeça da igreja, enfim, simplesmente decidiu abandonar a família. Simplesmente decidiu abrir mão de tudo. Só que nesse caso você está vendo que você foi enganado. Mas quantos cristãos, depois de anos de igreja, não conseguem perceber que está sendo enganado, está sendo iludido? Porque não tem o discernimento. Quantas pessoas, infelizmente, vão ver que foram iludidas a vida toda quando chegar na hora de apresentar as mãos diante de Deus e mostrar o que você fez. E talvez você pense, eu nunca fiz nada, porque eu achava que estava tudo bem eu ir lá só de domingo. Infelizmente, hoje é uma geração que existem pessoas que se acham extremamente maduras. É uma geração de pessoas que se acham extremamente espirituais. E pessoas estão sendo enganadas. Quantas pessoas, até o dia de hoje, tiveram a certeza, a convicção de ter escutado a voz de Deus? E está só mudando de caminho. A gente tem muito medo não, mas a gente tem muito temor para entregar uma palavra para alguém. Porque quando a gente vai falar algo de Deus para alguém, eu particularmente, eu não falo, Deus está falando. Porque eu tenho muito temor de não ser a voz de Deus. E essa pessoa mudar de direção, porque o pastor falou que Deus estava falando. Só que, na verdade, muitas pessoas são manipuladas por não ter a sensibilidade. A gente já recebeu palavras de pastores, de pessoas, e aquela palavra a gente simplesmente ouviu e seguiu o nosso caminho. Como assim, pastor? Você vai repreender alguém que... Sim, se não tenha... Aquilo que Deus mostrar para alguém, se Deus mostrar algo para mim, precisa mostrar para você também, é o mesmo Espírito. É o Espírito Santo. Não estou falando que sempre que você ouvir algo de nós, você precisa pedir para Deus para que Ele confirme no seu coração. Até porque tem momentos que Deus fala e o Espírito Santo na hora já confirma no coração. Se o Espírito Santo confirmou, você não precisa pedir confirmação de novo. Mas é importante você entender se aquela voz que está sendo falada é a voz do pastor ou é a voz do Espírito Santo através do pastor. Esse espírito de engano, ele está tentando se alojar na igreja. Mas eu já vi ele e ele não vai conseguir. Eu já vi que ele está tentando manipular pessoas e ele não vai conseguir. Porque esse espírito de engano, ele tenta bagunçar a igreja, mas ele não vai conseguir. Eu preciso da ajuda de vocês em oração quanto a isso. Para que o espírito de engano não venha assolar essa igreja. Porque ele não assola só a igreja, ele assola a tua casa sem você perceber. Você já parou para pensar que talvez as 5 decisões mais importantes, engano, quantas pessoas vieram para a Europa tendo a convicção de que foi Deus e chegou? Quantas pessoas talvez decidiram ficar no Brasil, teve a oportunidade de vir, mas teve a convicção de que Deus que mandou ficar, porque olhou para
para a tranquilidade do ambiente. Olhou pela facilidade, pela zona de conforto que é ter a família perto. Mas muitas pessoas estão sendo manipuladas e não estão percebendo. Eu quero ler com vocês alguns dos sintomas da ação desse espírito de engano, para que você olhe para dentro e tente perceber. Olha para cá. A tentativa de usar a Bíblia para respaldar suas decisões malucas. Isso é um espírito de engano. Não, mas na Bíblia está escrito tal coisa, e ali o espírito de engano tenta manipular a tradução bíblica para você mudar a sua mente, para você mudar o seu coração. Outro sintoma da ação do Espírito Santo. Justificar os seus erros usando uma experiência espiritual ou testemunho de alguém. Por exemplo, pastor fulano de tal divorciou e deu certo. Eu também posso. Porque ele viveu isso e deu certo para a vida dele. Ele continua no ministério. Ele está numa outra igreja, mas continua dando certo. É Satanás colocando coisa na sua cabeça. Não cai nessa, não. Continua casado com quem você está. Está ruim, está careca, está feio, mas é quem você escolheu. Amém? Usar a ideia de que Deus falou só para realizar a vontade, ignorando qualquer conselho espiritual, isso é manipulação de Satanás. Porque é algo que você quer muito. Falou comigo. E você, através do pastor, do seu líder, de qualquer pessoa que tem autoridade sobre a sua vida, te dá um conselho e você não está nem aí para isso, e diz que foi Deus que mandou você fazer algo maluco, pode ter certeza que é Satanás tentando enganar sua mente. E eu falo tudo isso para você realmente porque você precisa entender que o mundo espiritual é muito complexo. E ele está pronto para abocanhar todo mundo aqui. Sabia que quando a gente assumiu o Projeto Vida, não teve confusão, não teve bagunça, não teve guerra. Graças a Deus, foi tudo muito em paz. Até porque não era algo que a gente queria. Mas a gente acabou seguindo. E a gente mergulhou de cabeça nisso. Nós entendemos que temos pastores que nos pastoreiam, que é o apóstolo Joel, a apóstola Silvia. Inclusive, orem por ela sofreu um acidente de carro essa noite. Fraturou 4 costelas, é isso? 3, enfim. Mas orem por ela está bem. Embora tenha acontecido isso com ela, mas orem para que ela tenha uma boa recuperação. Porque o Satanás, ele tá muito irritado. Ele está muito estressado. E quando a gente assumiu a igreja, a gente seguiu tudo muito em paz. A gente não ficou brincando de igreja. Vamos brincar de administrar uma igreja. Não foi isso. A gente não decidiu ser cavaleiro solitário, sair debaixo da cobertura que nós temos, para decidir administrar tudo que a gente quer. Até porque, graças a Deus, os nossos pastores nos dão carta branca para tudo. A nossa igreja é uma igreja independente. Só que nós, como pastores, também somos ovelhas. Porque uma pessoa que não é apta para sentar, para escutar, não está pronta para se levantar para ensinar. Então, nós também sentamos para ouvir o nosso pastor. A gente também ouve direcionamento, a gente também ouve bronca. A gente é confortável, a igreja tem estrutura, tudo muito bom. Só que às vezes aquela igreja está debaixo de uma rebeldia e você nem sabe. Por isso que é importante saber o que o Espírito Santo está mandando você fazer. Porque às vezes a sua casa já está bagunçada, você entra em um lugar para ser liderado por alguém que está tudo bagunçado da mesma forma. Aí junta a bagunça da sua casa com a bagunça que está o ministério, e aí fica tudo uma bagunça e você não ouve a voz de ninguém. É gritaria de todo lado. Mas eu estou falando isso para que vocês entendam que o espírito de engano não esteve aqui no começo dessa igreja, ele não vai estar aqui até hoje, em nome de Jesus. Eu peço para que o Espírito Santo sempre conduza aquilo que eu vou falar. Porque eu posso muito bem vir aqui e ficar de alma ferida com alguém, com alguma situação, e falar um monte de coisa para vocês. Falar da minha vida pessoal. Mas eu peço para que o Espírito Santo cale as vozes externas, para que o Espírito Santo cale as emoções, para que seja Ele falando. E é importante que você peça o mesmo para que seja Ele filtrando tudo aquilo que vai entrar no seu ouvido. Infelizmente, existem pessoas que não sabem honrar a autoridade, não sabem honrar pai e mãe, não sabem honrar a autoridade pastoral. Graças a Deus aqui hoje a gente não... Teve uma época que a gente precisou mesmo batalhar pela autoridade, né? Mostrar a autoridade, uma coisa desnecessária, porque não foi a gente que se levantou. Mas, graças a Deus, nós somos muito honrados
pelo aquilo que a gente tem criado. Só que isso que eu estou falando não é só sobre igreja, é sobre a vida no modo geral. Pessoas que talvez não podem voltar no trabalho antigo, porque saiu de lá com mau testemunho. Deixou lá um ninho de rato, porque bagunçou tudo lá no antigo trabalho, vivia faltando, uma postura horrível, não respeitou os superiores, pessoas que não têm princípio de autoridade. Por consequência, esse ciclo aberto na sua vida está arrastando um monte de confusão para a sua casa. E o espírito de encantamento está sobre a sua casa administrando, porque você não percebeu que você deixou portas abertas no passado. Eu falo isso não é com vaidade, mas é porque para vocês entenderem, vocês terem tranquilidade, de que quem administra esse lugar é uma pessoa que não tem ciclos abertos, portas abertas no sentido de problemas para resolver. A pastora está aqui, ela sabe que em qualquer empresa que eu voltar hoje para pedir um emprego, eles me contratam na hora. Não é porque eu sou bom, mas porque eu deixei lá um bom exemplo, um bom trabalho. O Bruno está aqui, ele trabalha num lugar que eu trabalhei. Pode perguntar para ele. Eu tenho convicção de que ele vai falar que as pessoas lá falam bem de mim. Porque em qualquer lugar que eu passei, qualquer igreja que eu participei, as pessoas realmente eu mostrei para as pessoas que eu sou alguém diferente. Que não é todo mundo, não é todo brasileiro que faz safadeza, não é todo brasileiro que se aproveita porque tem um médico de base, não é todo brasileiro. A gente realmente leva a vida a sério. E eu falo isso para que vocês tenham clareza de que eu também sigo princípios. E eu sei quem decide a minha vida. E eu preciso que vocês saibam quem é que está decidindo a sua vida. Eu preciso que vocês saibam que quem está aqui falando para vocês, que às vezes senta para dar um conselho para vocês, já viveu muita coisa na vida, embora eu seja jovem. Mas eu já vivi muita coisa. E eu sei decidir a minha vida. E eu posso te dar um conselho de como decidir a sua vida. Sabe por quê? Eu não falo coisa emocional do meu coração. Eu peço para que o Espírito Santo fale através da minha vida. Até quando a gente está num bate-papo pessoal, às vezes a gente senta aqui para conversar com alguém, enquanto a pessoa está falando, eu já estou pedindo para que o Espírito Santo me dê direcionamento. Porque às vezes a pessoa está se abrindo de algo que eu não vivi, mas o Espírito Santo sabe como me usar para eu dar um conselho. Óbvio que eu falo de mim, mas é o mesmo para a pastora. Tudo funciona da mesma forma. Uma coisa que eu preciso que a gente tenha em mente é que não pense que tudo que é sobrenatural é maravilhoso. Não tenha essa mentalidade. Porque tem culto que você vai entrar aqui e vai ser assim, uma paulada atrás da outra. Tem culto que talvez você vai entrar aqui e vai ser uma leitura bíblica, uma oração, e aquilo vai encher o seu coração. Tem culto que você vai entrar aqui que vai ter alguém pendurado no projetor, rodando no manto. Não significa que tem Deus no lugar. Não significa que o sobrenatural é algo maravilhoso. Não dessa forma. Mas é importante a gente entender que se nós formos uma igreja que tem convicção do Espírito Santo, que tem a palavra cravada no nosso coração, a gente realmente vai ser liberto de uma mentalidade problemática, de uma mente que é administrada por Satanás. A gente vai saber administrar, vai saber entender o que é o Espírito Santo, o que é a emoção. Porque a obra de Satanás, a vontade dele, tem uma potestade no ar que é a vontade dele de roubar toda e qualquer palavra lançada nesse altar. Não só nesse altar, mas em qualquer altar. Abre comigo a Bíblia em Mateus, capítulo 13, versículo 19, por favor. Mateus 13, 19 diz o seguinte: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Olha que interessante. É exatamente o que eu falei, que existe um príncipe, uma potestade do ar que rouba a palavra que é lançada. E é exatamente isso que a gente leu agora. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem. A todos que ouvem o que eu estou falando agora e não estão conseguindo compreender, é porque tem um Satanás do inferno roubando a mensagem antes dela entrar na sua mente. Então repreende isso. Se até agora, 11h30, meia hora falando aqui, você talvez não está entendendo nada do que eu estou falando, repreende isso em nome de Jesus. Fala, Espírito Santo, eu preciso entender essa palavra. Eu preciso ouvir o que está sendo falado.
É isso que liberta a minha casa, é isso que liberta a minha vida. Porque, como eu sempre falo, as palavras faladas aqui, as palavras lançadas aqui são como sementes que caem nos seus corações, que são terras. A começar do meu coração. De nada vale se eu começar a preparar a mensagem, se eu não tiver um coração aberto, a mente aberta para ouvir o Espírito Santo, eu vou vir aqui e falar talvez um monte de besteira. Na semana passada, antes de eu começar a ministrar, antes de eu começar a pregar, a preparar a palavra, eu mandei mensagem para o Cris. Aliás, ele tinha mandado para mim, perguntando como é que estava com a palavra e tal. E foi interessante que eu falei para ele, cara, ora aí, eu vou começar a preparar. Era 9 da noite, né, Cris? Falei, ora daí que eu vou começar a preparar. E foi diferente, a preparação foi diferente. Porque eu sabia que tinha alguém junto comigo, guerreando comigo, me ajudando em oração. Só que, óbvio, se nós não tivermos o Espírito Santo com a gente, como a própria Bíblia diz, em vão vigia a sentinela. Vai ser em vão o trabalho dele. Porque a gente precisa ter o Espírito Santo com a gente. É importante a gente entender que o espírito de engano, ele está tentando fazer você me ouvir, mas não me entender. Você pode estar me ouvindo, mas às vezes você não está entendendo. Você pode estar me ouvindo, mas às vezes você não está cravando essa mensagem no seu coração. E por isso que eu falei para vocês que estão aqui, ouçam novamente essa mensagem. Que eu tenho certeza que muitas coisas que vocês não ouviram aqui, vocês vão ouvir depois em casa. Eu tenho esse hábito. Por mais que eu não ouça, talvez, a mesma mensagem, mas às vezes eu pego uma mensagem antiga que eu já ministrei, ou que eu já escutei de alguém, e ponho para escutar de novo, e eu ouço muitas coisas que eu não escutei naquela época. Porque realmente isso transforma a nossa mente. E às vezes você pode falar, mas pastor, eu sou crente já há muito tempo, e é para você mesmo então que eu estou falando isso. Hoje existem pessoas que vê, mas não enxergam, que ouvem, mas não escutam. E aí você fala, como assim, pastor? Eu tive em contato com muitos pastores no ano passado, e teve um evento que eu participei em Brasília, que inclusive está acontecendo esse final de semana, o mesmo evento, que foi interessante porque as conversas nas mesas eram as mesmas. Por mais que eu sentava em mesas diferentes, eles falavam sobre essa geração que tem um coração duro, que ouve, mas parece que não está entendendo nada do que a gente está falando. Que vê, mas não consegue enxergar o abismo que está chegando dentro de casa. E isso falava muito entre todos ali. Só que, infelizmente, é verdade. A gente está em uma geração que ouve um videozinho de 30 segundos e aquele vídeo define ou decide a sua vida, né? Você até salva, não, porque eu preciso ouvir isso aqui de novo, porque vai mudar a minha vida. Não é um problema você salvar um vídeo. Mas pode ter certeza que você salvou e você nunca mais viu. Eu já fiz isso algumas vezes. E o que é bom, significa que você não está mexendo ali, ou está salvando outros, né? Não sei. Cada um vai ter um estilo de vida. Mas, infelizmente, hoje é um mundo, é um lugar, é um ambiente onde tem pessoas com conhecimento grande igual um oceano, mas profundo igual um pires. E o evangelho é o oposto disso. O evangelho é simples, mas é profundo. Transforma realmente. E as pessoas que não andam com Deus, às vezes, só porque decorou algumas passagens bíblicas. Pessoas talvez que sentam com pastores e porque decorou algumas passagens bíblicas já se acha a quarta parte da Trindade. Eu, quando sento na frente de um médico, eu não falo para ele o que ele tem que prescrever para mim. Eu ouço o que ele tem para falar. E eu sigo o que ele me falou. Com todo respeito, gente. Se a gente está aqui, se a gente foi levantado para isso, é porque Deus colocou algo dentro do nosso coração. Graças a Deus, a gente não tem dificuldade com ninguém aqui, sobre direcionamento. Mas não deixa Satanás tomar a sua mente. Não deixa Satanás ocupar o seu coração. Quando a gente der algum tipo de conselho ou direcionamento, segue. Se você não seguir, peça para o Espírito Santo para entender se você está no lugar certo. Porque às vezes, qual é o sentido de você ser pastoreado por alguém que não está te dando um direcionamento? Sabe como que o pastor faz com a ovelha? Ele tem um bastão que ele vai batendo na ovelha para a ovelha ir no caminho certo. Por que a Bíblia usa essa comparação de pastor e ovelha? Porque o pastor está ali para dar o direcionamento. Um dia a gente viu, né, um grupo de ovelha na rua, assim, tomou toda a rua.
Aí era uma pastora, né? E um pastor atrás, e um cachorro junto. E aí o pastor andava, as ovelhas iam atrás dele. O pastor parava, as ovelhas paravam. A pastora fez um barulhinho lá, a ovelha que estava indo para o meio do mato voltou correndo. Aí a gente falou, nossa, olha que da hora, que interessante, por que a Bíblia usa isso, né? E é interessante que se você provar chamar uma ovelha, ela não vai vir. Mas se o pastor fizer qualquer barulho que seja, ela vai seguir a voz do pastor. Porque a ovelha conhece a voz do pastor. Então, se talvez você não está entendendo nada do que eu estou falando, talvez você não está no seu rebanho. E eu falo isso com dor no meu coração, porque eu amo todos vocês e gostaria que todos vocês continuassem aqui. Mas é importante a gente entender que quando a gente está aqui ministrando a mensagem, não tem um rabino, não tem um coach, nada contra, a pastora é coach, mas quando ela está aqui, ela é pastora. Quando ela está aqui ministrando, ela está derramando o Espírito Santo. Ela não está usando técnica de coach. Ela está usando o que o Espírito Santo colocou no coração dela. E a mesma coisa para a minha vida, óbvio. Porque nós estamos aqui para ser essa autoridade. Nós temos temor de Deus. Eu não posso responder por quem não quer ser apacentado. Porque eu sei que eu vou responder perante Deus por cada um de vocês. Mas eu não posso responder por aqueles que não querem ser apacentados. E eu vou. Porque a pessoa decidiu estar aqui. Só não decidiu ser apacentada. E eu não quero responder por quem não quer ser apacentado. Então, por favor, escutem, ouçam aquilo que a gente está falando no bom sentido. Sejam presentes, estejam presentes, sejam participantes, sejam parte do corpo. Um braço não funciona sem o ombro, sem o tronco. A cabeça não vai rodar se não tiver um pescoço. Então a gente precisa um do outro. A gente precisa de você que ficou em casa. Tudo bem se você precisa descansar uma vez ou outra, está tudo bem. Mas eu acho que vocês criaram um grupo, porque está faltando muita gente aqui. Vocês criaram um grupo para faltar hoje. Certeza, tem um grupo no WhatsApp aí que a gente aqui está tudo excluído desse grupo, tá? Só a galera que faltou que está nesse grupo. Mas aprendam uma coisa. De verdade, isso serve para todo mundo. E eu falei nessa mensagem, mas eu preciso repetir. Quem não estiver pronto para ouvir, não vai estar pronto para se levantar e ensinar. Tem muita gente que chega com planos e projetos para a igreja e é muito legal. Mas você precisa estar presente. Você precisa aprender a ouvir também. Senão não tem como você ensinar. Justo? Mas essa geração, às vezes, parece que é um monte de zumbi, né? Você está falando, não está entendendo. Às vezes eu penso que, será que é o efeito da vacina? Pode ser, né? O efeito da vacina que está fazendo as pessoas não entenderem nada do que você está falando. É normal, pode acontecer. Dá esquecimento, deve dar mais coisa. Só que é um chip no lugar da vacina. Só que, infelizmente, não é. É o espírito de engano que está tentando assolar a igreja. Por isso que eu falei no começo da mensagem, se a gente tiver discernimento e a gente entender, essa mensagem pode mudar tudo na nossa vida. Pode não, ela vai mudar tudo na nossa vida. Amém? Vocês estão aí, gente? Esse espírito não chegou aqui ainda não, né? Amém, glória a Deus, misericórdia. Não deixa não. Em nome de Jesus. Por que eu falei que às vezes parece que essa geração é uma geração de zumbi? Porque tem gente que vem aqui na igreja, levanta a mão, entrega o envelope, canta, decorou a letra já. Mas parece que está só zumbizando na vida. Zumbizando, acabei de criar. Está vivendo aí, só vivendo. Seguindo o efeito manada, né? Tipo, opa, levantaram a mão, deixa eu levantar também, só para não ser o único de fora. A gente precisa entender, a gente precisa... Por isso que foi interessante a ministração que a pastora trouxe no começo. Porque realmente a gente precisa entender o que é louvor, o que é adoração, o que é preparar o ambiente. Se não tiver a presença de Deus aqui, de nada vale isso aqui. De nada vale mesmo. E infelizmente, às vezes tem pessoas que falam, mas pastor, eu não sei o que está acontecendo com a minha vida. E eu sei, eu já estou falando aqui desde o começo, desde que começou essa mensagem. Quem é que está decidindo sua vida? É isso. É por isso que não está dando certo. É por isso que não está fluindo. Esse realmente é o pior cenário que
que a gente está vivendo, no sentido de humanidade mesmo. A gente está vivendo num mundo onde tem pessoas que são cegas, são surdas, mas que quer falar. Em todo o ambiente. A pessoa vai lá no parlamento, quer falar, mas não ouve ninguém, não vê ninguém, mas quer ir lá e levantar uma bandeira de algo que ela acha que é certo. E isso, infelizmente, está assolando a humanidade. A pessoa não administra a própria casa, mas quer administrar um departamento na empresa, um departamento na igreja, mas está difícil, precisa ouvir, precisa ver, antes de falar. Isso não é um recado pessoal para ninguém, não. Esse é coletivo mesmo. Pessoas que não sabem realmente o que vai fazer com a própria vida no ano seguinte, mas já preparou tudo um esboço para pregar, para dar um direcionamento para as pessoas para o ano seguinte. Óbvio que não estou dizendo que você tem que ter já o seu ano próximo planejado, mas eu estou falando sobre pessoas que não dão direcionamento para a própria vida. Não tem como direcionar outras pessoas. A gente precisa entender quem é que está administrando a minha casa. Quem é que está tomando decisão para a minha vida. Quando eu falo sobre visão, eu já trabalhei com oftalmologia há muito tempo. E eu já falei isso para vocês. Alguns não sabem, mas a gente vê com os olhos, mas a gente enxerga com o cérebro. Por mais que a gente esteja vendo, todo mundo que olhar para a luz agora e ficar olhando para a luz, não precisa ficar olhando para a luz, tá? Se você fechar o olho, você vai continuar vendo a luz, porque o seu cérebro enxergou aquilo e capturou aquela imagem. Então é normal você ficar olhando para a luz, fechar o olho e continuar vendo a luz, porque a gente está enxergando com o cérebro. Só que existem 3 tipos de visão. A visão física, que é essa que a gente tem para ver as coisas aqui no modo geral. Visão mental e visão espiritual. A visão física, obviamente, não preciso explicar, mas é isso que a gente vê. É o que a gente está vendo nesse ambiente. A visão mental é aquilo que você precisa mentalizar. Por exemplo, eu fui o ano passado numas igrejas pregar. Enquanto eu estava lá, eu estava mentalizando o que aquela igreja tinha que poderia ser colocado aqui na nossa igreja. Por isso que eu voltei e já falei, vamos abaixar o púlpito, vamos aumentar não sei o quê, vamos aumentar para frente. Ninguém mais quis que eu fosse para o Brasil, para não ter reforma. Mas é porque eu estava ali mentalizando algo que seria bom para a nossa igreja. A visão espiritual, você precisa usar a visão interior. É uma visão que você carrega dentro do seu coração. Por isso que, às vezes, pensamentos desse mundo dominam a sua mente e você toma decisões por algo que você está vendo emocionalmente. Quantas pessoas entram, talvez, numa dívida para mostrar para pessoas que não conhecem algo que você tem que não vai mudar em nada. Nem na sua vida e nem na vida do próximo. Mas quantas pessoas não vivem esse ciclo? Para mostrar uma riqueza que não tem. Pessoas que talvez usam um relógio Patek Philippe, mas tem um carro que nem sai do lugar. Que encontrou esse relógio falsificado. Nem entende o que é. Eu não estou para falar de marca, mas é só para vocês entenderem a mentalidade humana. Pessoas que estão tomando decisão com a alma. Decisões com a alma. É uma visão espiritual completamente deturpada. Acaba vivendo, sendo administrado por Satanás. Olha para cá. Muita conversa, olha para cá. Os ouvidos. O espírito maligno também age como uma forma interessante. Ele faz você perder as palavras. Esse tempo que eu estou falando, que eu chamei a atenção propositalmente, é porque Satanás ele tenta roubar as palavras. Enquanto você não está me ouvindo, Satanás está sussurrando outras coisas no seu ouvido. É interessante a gente ouvir isso. Porque tem momentos que, às vezes, as frases são faladas, são ouvidas, mas elas não são entendidas. Quantos casais têm problemas dentro de casa por causa disso? Porque a pessoa fala A, o outro entendeu B, e, na verdade, os dois queriam dizer C. E aí começa uma guerra. É Satanás roubando as palavras no meio do caminho. A gente não percebe. É importante a gente entender isso. E essas falhas no entendimento acontecem todo o tempo. Pessoas estão dizendo algo complexo e as pessoas estão entendendo algo superficial. Como acontece na igreja, muitas vezes. Porque o Espírito entra no meio de uma conversa e sugere um mal-entendido. E se a gente está vazio, a gente abraça esse mal-entendido. E aí é onde começa uma guerra. É onde começa um problema, uma bateção de boca.
E isso causa impaciência, causa confusão, causa problema na maior parte das casas. E muitas vezes acontece isso porque tem pessoas que não respeitam a autoridade. E isso é uma verdade. E às vezes eu estou aqui pregando e tem pessoa que está pensando, sei lá, não preciso respeitar esse cara que está falando. Não preciso respeitar o pastor. Quem ele acha que é? Só que tem muita gente que pode até pensar, tipo, eu estou ouvindo ele porque a gente é igual. E na boa a gente não é igual. Sabe por quê? O que diz respeito à salvação, obviamente, todo mundo é igual, não tem diferença. Mas a minha responsabilidade perante Deus é muito maior. De verdade. Porque aquele que tem conhecimento, que traz algo que pode trazer um direcionamento para a vida, vai ser muito mais julgado. Então eu vou ser muito mais julgado quando chegar o momento do julgamento. E assim como você carrega algo sobre Deus, obviamente, você também vai ser cobrado. Por isso, para de perder tempo. Começa a fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Precisa ser urgente. E isso que eu falei agora foi um teste. Porque quando eu falei que eu tenho muito mais responsabilidade que você, talvez você pensou automaticamente, quem ele pensa que é? Não foi você, foi Satanás que colocou isso na sua mente. Talvez você fale, mas pastor, eu não pensei nada, mas alguém que está em casa pode pensar. Quem ele pensa que é para falar que é maior do que alguém? E eu não sou ninguém, eu não penso que sou ninguém. Só estou me colocando no meu lugar. Eu preciso ter conhecimento disso. Porque realmente se trata da forma que Satanás trabalha. E é isso que eu preciso mostrar para vocês, como Satanás trabalha. Por isso que a gente pega tanto no pé com a questão de conversas na igreja, no sentido de clareza, seja claro e objetivo em tudo que você for falar. Porque Satanás ele quer pegar uma única palavra, levar essa única palavra num ouvido que está disponível e começar uma confusão. Por isso seja sempre muito claro e objetivo em tudo que você está falando. Vocês estão comigo? Amém? Está pesado? Quem se arrependeu de estar aqui? Amém, glória a Deus. Graças a Deus. Se trata de uma audição interna e externa ao mesmo tempo, quando eu falo sobre isso. A gente ouve aquilo que a gente está ouvindo de fora, mas a gente também precisa ouvir por dentro. Que aí o Espírito Santo traz a convicção de, ainda bem que eu vim. Porque tem muita gente que pode ter falado, por que eu vim? Mas quando a gente sente o Espírito Santo, isso muda. Pessoas às vezes estão numa guerra interna e não conseguem perceber. E às vezes o pastor brigou aqui com você, chamou sua atenção. E aí você está falando, mas ele não está vendo que eu estou trabalhando? É Satanás já colocando um probleminha no seu coração. Para você falar, a partir de agora também não faço nada mais. Não vou mais fazer nada nessa igreja. Quantas pessoas na frente do chefe? O chefe está chamando a atenção. Falando, já é a terceira vez que você falta. E a pessoa está dentro do coração dizendo, mas eu tenho meus direitos. Se eu for no meu advogado, esse cara vai ter que me pagar um monte. É Satanás administrando a vida dessa pessoa, ela nem percebeu. E isso acontece com muito crente. De verdade. Infelizmente, o demônio está tentando prejudicar as pessoas. Quantas pessoas que estão lá no trabalho, torcendo para passar mal, para ficar uma semaninha em casa. É verdade. Tem Satanás administrando a mente do povo. Quanta gente que torceu para ter outra pandemia, para ficar dentro de casa, tanto meu chefe está me pagando, eu estava em casa de boa. É verdade. Satanás administrando a mente do povo. Gente achando que isso é bom. Infelizmente. Pessoa se machuca no trabalho, tomara que tenha quebrado. Pelo menos é 30 dias em casa. Olha a cabeça do povo. Corta o dedo para ser presidente do Brasil. Misericórdia. Uma live a menos. Check. Basta não ser processado, né? Gente, vocês estão comigo, né? Amor, você está aí de vermelho, amor. Você veio completa já. Só falta a bandeirinha do MBL. Ai, meu Deus. Enfim. Mas é verdade. São pessoas sendo administradas por Satanás e não percebe. É aquela pessoa realmente que não viu a luz. Está andando completamente sem luz. Está perdido, está andando perdido. Ó Deus falando. Mas é sério.
Outro tipo de pessoa que é administrada por Satanás, sabe aquela pessoa que fala gritando? Eu não estou falando do surdo, meu irmão é meio surdo, às vezes ele fala gritando. A gente é vizinho, a gente ouve. Ele atende o celular e fala, pronto! Nossa, não precisa nem do celular, o cara já está te ouvindo. Mas eu falo de pessoas que aumentam a entonação para entrar em um nível de confusão. É Satanás administrando a mente dessa pessoa. Ela não quer só ganhar a discussão, mas ela quer confusão, ela quer bagunça. Satanás administrando a mente dessa pessoa, sem ela perceber. Ou às vezes ela já está percebendo, mas está ouvindo muito zumbido, por isso que ela começa a falar alto. Porque ela quer ganhar a discussão, ela quer realmente trazer confusão para o ambiente, porque é muito zumbido na cabeça dela. Ela está confusa, está estressada. Porque, infelizmente, existem muitas pessoas emprestando ouvido para Satanás. E eu sei que estou chegando perto da hora de acabar, falta pouquinho. E se não faltar pouquinho também, não ouça Satanás, por favor. Não, mas de verdade, falta pouquinho. Tem pessoas que estão acostumadas a ouvir demônio. É pesado isso, mas é verdade, gente. Dentro da igreja, a gente ouvindo Satanás. Já se acostumou a ouvir Satanás. O estranho é quando ouve o Espírito Santo. O estranho é quando o direcionamento vem rápido. É tão estranho que não decide. Não, veio muito rápido essa resposta para ser Deus. E aí Satanás, mais uma vez, manipulando a tua cabeça. É óbvio que a gente tem que ter cautela. Não dá para sair decidindo qualquer coisa, de qualquer forma. Mas toma cuidado. Pergunta para Deus, Deus, se tem algum espírito de engano na minha mente. Manda embora agora. Em nome de Jesus, eu não aceito. A única autoridade na minha vida é o Espírito Santo. Precisa ter essa mentalidade, gente. É pesado, às vezes, falar essas coisas, porque, poxa, eu não queria que as pessoas da igreja ouvissem Satanás. Não queria mesmo, porque eu sei a confusão que isso traz dentro de casa. Eu sei a confusão que isso traz para as próximas decisões. Eu sei quantas pessoas gostariam de tomar uma decisão para a vida e não conseguem. A gente, por muito tempo, viveu uma vida sem saber decidir nada, sem perceber. Se eu tivesse tido acesso a essa ministração antes, muita coisa teria sido diferente. Ou não, porque talvez antes eu estava sendo administrado por Satanás e nem percebi. Talvez não podia estar sendo administrado por ele, mas talvez eu ouvia muito mais a voz dele. E talvez eu pegasse uma mensagem como essa e não conseguiria desenvolver de uma forma pesada. E às vezes você fala, mas eu não ouço Deus. Onde é que eu ouço Deus? Aí onde você está? Você está ouvindo Deus. Eu não estou me colocando no lugar de Deus, vocês sabem do que eu estou falando. Aqui é o lugar perfeito para vocês ouvirem Deus. Se através dessa ministração vocês não estiverem ouvindo Deus, quem está aí? Quem é que está decidindo sua vida? Quem é que está filtrando o que está entrando no seu coração, pelo amor de Deus? Aqui é o ambiente para a gente escutar Deus. Por isso que não entra na minha cabeça decisões como vou ou não vou na igreja. Priorizo ou não priorizo o meu tempo com Deus. E isso realmente pesa no meu coração. E eu repito, não é porque eu quero ver a igreja cheia, pelo amor de Deus. Mas é porque eu quero que você entenda o que Deus tem para você. Como esse espírito de Satanás se aloja na nossa mente? Ele tem duas formas de se colocar. Que é importante a gente entender. Por meio da comunicação direta com a mente, ou de sentimentos indesejados, ou sentimentos desejados demais. Ele pode entrar por comunicação, ou até mesmo por pensamentos antigos que a gente já tem guardado, armazenado na nossa mente. Quando eu falo sobre pensamento armazenado no inconsciente, eu falo de pessoas que estão no ambiente de adoração, mas não conseguem adorar, não conseguem levantar a mão, não conseguem, parece que o barulho está incomodando demais,
Parece que o ambiente está calor demais, está frio demais. Essas sensações são coladas por Satanás. Óbvio que eu não falo quando estávamos nesse ambiente o ano passado, que não tinha teto, retrasado, né? Que era muito calor mesmo. Eu falo agora onde o ambiente é confortável. E ainda assim a gente não consegue sentir Deus. Uma forma de Satanás se alojar na sua mente é quando você tem um conceito mental, que você pegou aquele conceito para a sua vida sem analisar se é um conceito bíblico. Ou uma fofoca que você ouve na internet. O pastor tal, que saiu da igreja tal. E aí você lê mais ou menos por cima, já encaminha para 10 pessoas esse link. E você nem analisou para ver se é bom. Você abriu uma brecha gigante para Satanás entrar na sua casa. Porque você não sabe se é verdade ou não. Se é verdade, se você não tem contato com essa pessoa, não vai mudar em nada. Você só vai espalhar mentira, vai espalhar uma verdade, mas que você não pode mudar em nada. Se é mentira e você não sabe, você está sendo boca de Satanás na terra, espalhando algo que é mentira. E perdendo tempo, fazendo outras pessoas perderem tempo também. Às vezes eu falo com a pastora, menina, você não sabe, né, amor? Olha o que aconteceu com o pastor tal. E às vezes na mesma hora o Espírito Santo fala, para quê? E aí é verdade, eu falo, para quê? Não mudou nada, nem na minha vida, nem na dela. Eu não consegui ajudar o cara que talvez entrou num problema. E se não fosse verdade, ainda levei uma mentira para frente. E aí, às vezes, ela, numa conversa aleatória, leva essa mentira para frente. Sem querer, a gente está emprestando a nossa boca para Satanás. Sem prestar atenção. E aí ele se aloja na nossa mente, no nosso coração, na nossa boca. Vocês estão conseguindo perceber que é muito mais complexo do que a gente pensa? Por isso que a gente tem que estar sempre vigilante. Porque como é que eles entram? Como é que Satanás entra, se eu sou crente? É uma palavra solta por alguém, e isso entra no seu ouvido. Às vezes uma ideia vaga que está ali na sua mente já há muito tempo, matutando. Você está matutando uma guerra com uma pessoa que você talvez nem conhece. Você está já matutando argumentos para brigar com uma pessoa que talvez você não vai ter nem contato. Satanás está alojando, está devagarzinho ali, colocando um monte de coisa no seu coração. Para você ter ferida, para você ter problema. E aí, momentos onde pessoas talvez estão deprimida, atormentada, preocupada, aí vem esses pensamentos perturbadores. Satanás está encontrando lugar para se alojar. Quando vier um pensamento perturbador, expulsa. Fala, vai embora daqui em nome de Jesus. Quem administra a minha casa é o Espírito Santo. Eu sei que talvez no momento de depressão, vou dizer assim, ou no momento de solidão, ou no momento de, que você está ali deprimido, eu sei que às vezes é difícil pensar nisso. Mas se a gente não conseguir nessas horas, vai ficar mais difícil. São essas horas que a gente precisa falar, Espírito Santo de Deus, assume a minha mente, pelo amor de Deus. Porque se eu continuar pensando com a minha mente, eu vou sucumbir. Se eu continuar pensando dessa forma, eu vou me preocupar demais. E aí é nessa hora que o espírito do engano age e a sua vida é paralisada. Sem perceber. E ela não paralisa um dia. Ela paralisa 2, 3. Quando você vai ver, você está um mês paralisado. Você não fez nada daquilo que Deus te chamou para fazer. Porque a vontade de Satanás é paralisar a tua mente, para depois paralisar a tua vida. É isso que ele faz. Tá, pastor, então o que eu preciso fazer? Você precisa acordar, levantar e pensar. É simples. Acorda. Não estou falando de uma noite dormida. Acorda. Se você percebe que você está muito tempo pensando as mesmas coisas, acorda. Eu não posso ficar pensando isso. Isso aqui atrapalha a minha vida. Isso aqui não me leva para lugar nenhum. Levanta. Age de uma forma diferente. Age de uma forma inversa. Está muitos dias cansado, está muitos dias deitado, está muitos dias deprimido. Faz diferente, age de uma forma diferente. Ah, mas o pastor, eu não tenho ninguém para me levantar. Espírito Santo, me levanta. Vocês, homens, precisam levantar suas esposas, esposas levantem seus maridos. Mas quem não tiver ninguém, Espírito Santo, me levanta. E mesmo que você tenha alguém, porque às vezes o seu marido, como aconteceu com a pastora, há um tempo que ela precisou de mim, e Deus praticamente não permitiu com que eu ajudasse ela,
porque ela precisava entrar nesse ciclo mental de falar, Espírito Santo, me ajuda. Mesmo que você talvez não tenha alguém para te ajudar, mesmo rodeado de pessoas, peça, Espírito Santo, me ajuda, me socorre, senão eu vou morrer. Pensar é quando a mente se ocupa de alguma coisa, e não quando alguma coisa ocupa a sua mente. Eu ouvi o apóstolo João falar essa frase, eu achei muito interessante. Pensar é quando a mente se ocupa de alguma coisa, e não quando alguma coisa ocupa a sua mente. Vocês entenderam? Quantas vezes a nossa mente está sendo ocupada por alguma coisa? E que é muito diferente de a gente se ocupar, ou ocupar nossa mente com alguma coisa. Eu já estou planejando algo, estou ocupando a minha mente. A minha mente está sendo ocupada por uma preocupação, está sendo o inverso. É a preocupação que já está administrando os próximos passos. Por isso que eu falo que decidir a nossa vida, ou quem está decidindo a sua vida, é muito mais sobre uma postura, de como você vai agir daqui para frente. Porque os espíritos enganosos vão sugerir pensamentos o tempo todo, até dentro da igreja. Em qualquer momento, um espírito de engano vai estar jogando alguma coisa na sua mente, até sua mente ficar refém deles. E é o tempo inteiro. Quando a gente sabe que alguém vai para o Brasil, igual o Cris e Amanda, vai para o Brasil ficar 7 meses lá, tranquilinho, vai pegar 2 aninhos de férias aí, tranquilo. E a gente fala, gente, é muito tempo, misericórdia, não vão ficar tudo isso, tá? Estou só exagerando um pouquinho, 40 dias. Mas, de verdade, quando alguém fala que vai ficar muito tempo longe, não é que a gente fala, poxa vida, 2 cadeiras vazias na igreja. Não, não é isso, gente, pelo amor de Deus. É porque a gente fala, poxa vida, a gente sabe que não está aos nossos cuidados. Quem é que vai estar decidindo a vida deles lá no Brasil? Óbvio que eu estou usando eles como exemplo porque vai viajar agora. Mas isso serve para qualquer um que vai para longe da sua raiz, vamos dizer assim. Quem é que vai estar administrando a sua vida? Porque quantas pessoas entram num período de férias, agosto, muitas igrejas ficam vazias, entra num período de férias, e aí quem é que administra a sua casa e a sua vida nesse tempo de férias? Pastor, você é contra férias? Pelo amor de Deus, de jeito nenhum. Mas Davi, quando entrou em um espírito de férias, foi quando ele caiu com Betseba. Porque ele saiu da cadeira real, e aí ele foi viver um momento de brisa. Eu estou dizendo que quando você está nas férias, Deus está administrando as suas férias também. O Espírito Santo está te guiando nas suas férias. Espírito Santo, o que eu tenho que fazer aqui? Eu vim para relaxar, mas eu vim só para relaxar? Eu preciso ser boca de Deus para alguém aqui? Eu preciso transformar a casa de alguém aqui? Em todo ambiente, em todo momento, você precisa perguntar quem é que está decidindo a minha vida. Sou eu, com as minhas emoções e minhas vontades, ou é o Espírito Santo? Isso serve para todo mundo, em todo momento. Uma coisa que vocês precisam saber, e aqui eu entro realmente na parte final. Existe uma linha fina entre o mover do Espírito Santo e demônio. Como eu falei, o espírito enganador vai sugerir pensamentos o tempo inteiro na sua mente. E existe um perigo em ambientes como esse. Um ambiente onde a gente está sendo tomado pela música, por exemplo. Se a gente não tiver discernimento, é um ambiente perigoso. É um ambiente onde muitas pessoas são levadas à emoção para falar coisas para outras pessoas e acaba falando besteira. É um momento que Satanás se ele encontra uma mente vazia, ele encontra um solo fértil. Ali ele encontra realmente um solo fértil para trazer espíritos malignos. Por isso que é importante, e por isso que eu falei que existe uma linha muito fina, uma linha tênue entre o mover do Espírito Santo e demônio. Uma pessoa que tem dom do Espírito Santo não significa que ela tem o fruto do Espírito Santo. É pesado isso, mas é verdade. Uma pessoa pode profetizar, ela pode orar em línguas, ela pode sapatear, porque os dons do Espírito Santo estão com ela, mas não significa que ela tem o fruto do Espírito. Não significa que ela vai saber ter o discernimento daquilo que é de Deus, daquilo que é emoção. Existem pessoas profetizando endemoniadas. Existem pessoas falando em línguas endemoniadas. Existem muitos pastores pregando endemoniado. E a gente não percebe, porque a gente está na mesma frequência. Misericórdia por isso. Misericórdia mesmo por isso. Pessoas que não conseguem perceber que estão sendo enganadas, que estão sendo manipuladas. Eu já falei isso para vocês. O inferno manipula.
Deus discipula. Então, se eu estiver manipulando, vocês tomam cuidado. Por isso que nós não temos intenções manipuladoras. Em nenhum momento do culto, em nenhum momento da igreja, você decide o que você faz. A gente não manipula ninguém. Quem tem fruto do Espírito tem os dons, mas não é todo mundo que tem os dons que garante o fruto do Espírito. Graças a Deus eu tenho os dons do Espírito. E aqui eu peço para vocês levantarem. E eu sei de muitas pessoas que têm dons aqui, graças a Deus, mas não significa que tem o fruto do Espírito. Precisa discernir o fruto do Espírito. Ter uma experiência espiritual não faz uma pessoa ser espiritual. Continua olhando para cá, gente, em nome de Jesus. Ter uma experiência espiritual não te faz um ser espiritual. Você estar em um ambiente como esse e talvez sentir algo diferente não faz de você uma pessoa espiritual. Faz de você uma pessoa que teve uma experiência diferente. Então não se encante com os dons de ninguém. Se encante com o caráter das pessoas. Tem muita gente se encantando com dons, porque aquele lá fala em línguas e entrega profecia, mas é uma pessoa mau caráter. Então não se encante com os dons de ninguém. E por isso que nós somos muito criteriosos a trazer pessoas aqui para a igreja, para pregar. Eu não faço aliança com qualquer um. Não é porque eu me acho maior do que ninguém. Mas infelizmente pessoas vêm, deixam uma semente e vão embora. Depois a gente que precisa cuidar dessa semente. Então eu sou muito criterioso com pessoas que vão subir nesse altar. Porque realmente Satanás está tentando manipular as pessoas. E vocês demoraram muito para encontrar o Projeto Vida, então eu agradeço a Deus por ter encontrado essa igreja. Por ter encontrado realmente pastores que doam a vida por ovelhas. Eu de verdade, eu quero estar muito mais presente na vida das pessoas. Mas não presente para resolver problema. Presente para realmente para saber se a pessoa está bem. Se a pessoa precisa de uma ajuda, de um cuidado. Para ter a convicção de que você não está sendo administrado por um espírito maligno. Porque isso a gente percebe numa conversa, isso a gente percebe em uma postura. Isso é muito simples. O alvo do inimigo vai ser sempre tornar a sua mente inativa. Essa é a vontade dele, porque você com a mente inativa, a sua casa vai ficar inativa. O alvo de Satanás é fazer com que você não faça a vontade de Deus. Eu quero aproveitar esse ambiente também, os diáconos estão com os envelopes. Se você preparou algo para o Senhor, faça um sinal para os diáconos para que ele leve os envelopes até você.